Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que privilégio me dirigir a você em mais essa segunda-feira. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Meu irmão, minha irmã, como anda seu relacionamento com Deus? Eu costumo dizer que quando nós nos relacionamos muito com uma pessoa, nós começamos a perceber no seu trejeito, no seu modo de agir, nós começamos a perceber se aquela pessoa está feliz ou triste, ainda que ninguém mais perceba. Nós começamos a perceber e a conhecer a outra pessoa no simples olhar, olho no olho. Mas como anda o meu relacionamento com Deus, ou o seu relacionamento com Deus? A palavra do Senhor nos diz nesse texto que Deus quer ter um relacionamento profundo e de intimidade comigo e com você. O texto que nós lemos novamente diz assim: As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ou melhor dizendo, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu tenho o costume de dizer que quando nós conhecemos muito alguém, ainda que a gente não veja aquela pessoa entrando, talvez nós a reconheçamos pelo arrastar do seu pé ou pela batida firme do pé no chão, né? Nós começamos a reconhecer a pessoa de outras maneiras. Agora, o texto diz assim que então as ovelhas do Senhor, elas ouvem a voz dele, e a Bíblia diz assim: e eu conheço-as. Não basta a gente saber que é Deus falando conosco, é Deus nos direcionando, mas Deus precisa nos conhecer. Nós precisamos ser conhecidos do Senhor. E esse texto termina dizendo: e elas me seguem. Bom, talvez eu e você a gente até consiga conhecer a voz de Deus, ou reconhecer, ouvir a voz de Deus, ou ouvir Deus falando conosco. Talvez, como esse texto diz, nós podemos até, da nossa maneira, seguir a Cristo. Mas a pergunta é: e Ele nos conhece? Será que Deus tem conhecido a mim e a você? Será que eu tenho me permitido ser conhecido de Deus? Bom, para ser conhecido de Deus, basta duas ações. A primeira delas é buscá-lo. Buscá-lo de modo intencional. Investir tempo em oração. A segunda ação é que eu preciso me apresentar diante dele sem máscaras. Ou, em outras palavras, a Bíblia diz de modo sincero. Ou seja, sem cera, sem capa, sem aquilo que muitas vezes me atrapalha. Deus, Ele quer ministrar o meu e o seu coração. Deus quer dar direção para mim e para você nesse dia, sobre cada área da minha e da sua vida. Para isso Ele me convida a me apresentar a Ele de modo sincero e a segui-lo com todo o meu coração. Amém? Que eu e você possamos viver dessa maneira nesse dia. Vamos orar? Espírito Santo, obrigado, Senhor, por mais essa manhã e por mais a noite de descanso que o Senhor nos deu. Nos dê graça, Pai, para ouvir a Tua voz, para buscar o Senhor de modo sincero. Ó Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Ó Deus, nos dê graça nesse dia em tudo que vamos fazer. Nós clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Lembrando você do nosso tempo de leitura bíblica. Aqui embaixo tem os textos a serem lidos hoje. Queremos lembrar você também da nossa campanha de arrecadação de produtos de limpeza e de higiene pessoal para o Lar Santo Antônio aqui da cidade. Se você deseja participar conosco, nos envie um WhatsApp ou mande o seu número na descrição desse vídeo. Nós entraremos em contato com você. Amém? Deus abençoe, um grande abraço e até mais.